Ainda de pé. Segundo Crônicas, capítulo 7. Até o versículo 15. A partir do versículo 14. Semana passada lemos a partir do 12 e hoje vamos seguir pelo 14. Este meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Juntos o verso 15. Os meus olhos seja, ó Deus, glorificado e o teu povo edificado pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Bota mais retorno aqui para mim, por favor. Amém. Semana passada começamos com essa palavra. E se você lembra bem, nós tratamos que a oração começa com a identidade do povo de Deus. Nós vimos o próprio Deus respondendo a Salomão. Uma oração que Salomão tinha feito, e vemos isso nos capítulos anteriores. E agora Deus está respondendo a Salomão. E a resposta de Deus a Salomão começa dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Orar então, chamar por Deus e ser chamado pelo nome de Deus tem relação direta. Aquele que leva o nome de Deus por causa de Cristo Jesus é aquele que faz parte do povo que ora. O povo que aprendeu o caminho da oração. E ninguém pode orar se não for pelo caminho, pelo novo e vivo caminho do sangue de Jesus. Esse nome que está acima de todo nome. E semana passada, portanto, vimos que esse texto que fala sobre oração começa falando sobre a identidade do povo de Deus. E hoje nós queremos nos achegar uma vez mais a esse texto para identificar as marcas de um povo que é respondido por Deus. Grave isso. Nós vamos ver hoje aqui as marcas de um povo respondido por Deus. Primeira marca, humilhação. Primeira marca, humilhação. Não gostamos dessa palavra. Mas o texto diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Veja, a primeira atitude que Deus requer não é a oração. Não. Porque eu posso começar a minha oração de maneira soberba. Eu posso começar uma conversa cheio de razão. Eu posso começar uma conversa sem levar em conta os meus próprios pecados. Ninguém entra na sala do rei sem que, mostrando a humilhação, o rei lhe levante o cetro. Diante de Deus, sim, temos
A autorização por Cristo da oração é fato, mas nunca chegamos soberbos diante dele. Porque Deus só recebe o coração contrito e quebrantado. Fora disso, você é banido do ambiente da oração. Não é possível que nós entremos de outra maneira, senão humilhados, falidos, descompostos, entendidos de que se não for pela graça e pela misericórdia, e se não fosse por isso, nós seríamos fulminados. Estamos ali com toda ousadia, chamando a Deus de Pai, aleluia, mas filhos humildes, filhos sem soberba. Antes da oração, a humildade e a humilhação é o ambiente que nos precede. As palavras da oração devem ser antecedidas pelo ambiente do coração que está completamente rendido a tanta santidade e poder. E veja, meu irmão, minha irmã, estamos tratando aqui não de uma oração de gratidão, não de uma oração de outra natureza, mas nós estamos tratando aqui de uma oração que Deus requer para curar o seu povo. Está aqui a primeira marca de um povo que é respondido por Deus, dos crentes que são respondidos por Deus. Portanto, se eu levo e se eu carrego uma vida, atitudes que sejam distintas da humildade e da humilhação diante de Deus, podemos esquecer, as orações não serão respondidas. As orações não serão atendidas enquanto o nosso coração diante do Senhor não se aquietar, se humilhando. Por vezes nós achamos que enganamos Deus. Achamos que podemos entrar. Alguma coisa me atrapalhando aqui. O inimigo tenta a gente, mas a gente é guardado pelo Senhor. Amém. Amém. Era uma presilha que vazou para cá. Acontece, tá? Às vezes nós achamos que nós enganamos a Deus. Chegamos na oração, como quem não quer nada, Senhor nosso Deus é nosso Pai. Amém, amém, amém. O coração está todo cheio de coisa, cheio de ira, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de inveja. Gente, eu nunca vi tanta inveja em tão pouco tempo na minha vida. Eu estou falando do povo de Deus, eu estou falando do povo do mundo também. Que tragédia é essa? Se o nosso coração não estiver limpo e confessando, meu Deus, ainda sou invejoso, olha só. Eu ainda sou iracundo, ainda carrego ira, mágoa. Eu tenho que começar assim a minha audiência. Eu estou aqui, réu confesso. Se nós não começamos com a admissão da incompetência, nós estamos no pior teatro que nós poderíamos atuar. E Deus está odiando essa oração. Deus fala para Salomão, Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome chegar humilde, então eu vou ouvir a oração. Chegar confessando o que não pode, o que não consegue, o que a língua não consegue travar, o que os ouvidos não conseguem deixar de gostar, o que o ego não deixa de preferir. Então, Salomão, se tudo isso estiver no coração do povo, eu não atendo. Mas se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então eu atendo.
Primeira marca de um povo de Deus, ou de um povo que é respondido por Deus, é a humilhação. A segunda marca é a própria oração. Porque você não pode ser atendido sem orar. Você pode ser abençoado sem orar, mas ser atendido não. Deixa eu explicar isso. Quem orou para chover semana passada? Ninguém. Você orou? Alguém aqui orou? Mas choveu. Você foi abençoado? Foi. Foi abençoado. Quem de nós orou para fazer sol segunda-feira? Se bem que alguém orou aí para a gente ter um bom passeio. Mas ninguém ora por isso. Deus abençoa. Agora veja, você pode ser abençoado com coisas que Deus te dá sem oração. Mas tem coisas que Deus só te dará se você orar. Para te mostrar várias coisas, e uma delas é que há um Deus no céu vivo que responde orações. E a reboque disso, você ter um relacionamento com Ele. E a reboque disso, o mundo ver que há um Deus que responde orações e que Deus seja glorificado entre os ímpios também. Então tem várias formas de eu responder por que devemos orar. Eu disse apenas 3. Portanto, Deus está dizendo para Salomão, Salomão, esse povo ora a outras coisas. Esse povo faz petições a outras instâncias. Eles têm outros deuses. E esses deuses atendem. Supostamente. O que Deus está dizendo para Salomão é, Salomão, diga ao povo, a esse povo que se chama pelo meu nome, se ele chegar humilde, se ele se humilhar e se ele orar, então eu respondo do céu. Como é que está a nossa agenda de oração, gente? Diz para mim. Levanta aí o seu diário semanal. Me ajuda, diga as suas atividades, o que você tem feito. Ei, como é que está seu dia? Compreende que, por vezes, não é estranho para nós passar um dia inteiro sem falar com Deus, mas seria estranho você entrar dentro de casa e não falar com as pessoas. Elas estão ali. Você já viu isso? Entrar dentro de casa e não falar com as pessoas? Que tragédia é essa? Que família é essa? Família? Tem que falar com todo mundo. E Deus está onde, gente? Em todo lugar que você estiver. Por isso a Bíblia diz, orai sem cessar. Oração é uma conversa com Deus, mas é um ambiente que você entra e não sai mais. Isso é importante. E Deus está dizendo para o povo, através de Salomão, o povo está orando pouco. E quando ora não se humilha. Vocês estão compreendendo isso aqui, gente? Uma das marcas de quem é respondido por Deus é que peça, é que ore. E deixa eu lhe dizer, eu sei que todos nós aqui não somos afastados da oração pelas coisas ruins desse mundo. Não somos afastados porque andamos caídos, drogados, bebendo, bêbados, fumando ou nas orgias da vida. Não, ninguém deixa de orar por isso aqui. Ninguém faz mais isso. São as coisas boas, geralmente, que nos tiram das melhores. Era problema que Marta arrumasse a casa? Era papel dela. Mas Jesus disse, Marta, a Maria escolheu a melhor parte. Porque casa para arrumar vai ter todo dia. Mas Jesus na casa de Maria era um evento. Portanto, não são as coisas ruins que nos afastam de Deus. Porque o trabalho não é ruim. É? Não é. Uma vez, uma mulher disse para minha mãe, minha irmã, não estou indo na igreja, porque... Por que você não está indo na igreja? Meu filho dá um trabalho, meu filho isso. Minha irmã, chega cá. Vamos orar para Deus tirar da sua vida tudo que te atrapalha de fazer as coisas do Senhor. Podemos fazer isso aqui agora?
Posso orar por vocês? Para Deus tirar da sua vida o que está te atrapalhando? Porque é para ser bênção. Filho é bênção ou não é? Família é bênção ou não é? Trabalho é bênção ou não é? Dormir um pouquinho é bênção ou não é? Mas tudo que é demais já deixou de ser bênção. Olha só que coisa importante. Nós precisamos ter cuidado com os excessos de privilégios que temos. Excesso de agenda, excesso de trabalho. Quantas vezes, meus irmãos, nós nos vemos sobrecarregados. Mas como é que começa seu dia? Começa com Deus? Porque se não começar com Deus, vai ser difícil terminar com a bênção dele. Ou você está acordando todo atabalhoado, cheio de coisas para fazer, porque você é uma pessoa importante e insubstituível no que você faz. Vamos dar uma subida lá no cemitério. Todos eles, se não a maioria, eram insubstituíveis. Meus irmãos, Deus requer que nós oremos. E parece-nos que a oração para os crentes de hoje é mais um teatro do que a vida. Marcas de um povo que é atendido por Deus. E vai anotando aí para saber a razão pela qual você não está sendo respondido. Para tu corrigir na tua vida. Primeira marca. Qual é, gente? Humilhação. Segunda marca. Oração. Terceira marca. Relacionamento com Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar a minha face. Pastor, mas não é igual orar? Não. Você pode ir a Deus em oração, todo humilde, buscando as coisas de Deus, mas não o Deus sobre todas as coisas. Você vai atrás das bênçãos dele. Você vai atrás dos resultados que você precisa. Você vai atrás de descarregar a sua consciência pesada. Afinal, para muitos, a oração é um descarrego de consciência. Já fiz a minha parte religiosa. Já estou limpo. Já posso sair com astral positivo. Se eu não fizer minha oração, Salmo 91, Salmo 23... Bom, problema nenhum com Salmo 93, com Salmo 91 nem o 23. O problema é quando alguém acha que isso é um pó mágico que você joga no ar e cai sobre você e agora você está com um astral positivo, com aura leve e que agora o anjo do Senhor é obrigado a te seguir por onde você for. Não. Buscar a Deus não é buscar as bênçãos, é buscar a Deus mesmo. Conversar com Ele mesmo. Se relacionar com Ele mesmo. Se você entender bem o que esse texto está falando, meu irmão, minha irmã, você vai perceber que até quando você pede perdão, você pode estar pedindo perdão por uma forma utilitária, para as coisas não darem errado para você. Aquele perdão mais ou menos fajuto que você dá uma passada nele antes da ceia, que é para não cair para trás morto, depois que comer do pão e tomar do cálice. Porque vai que dá um problema. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas no outro dia teu coração está podre, carregado das coisas imundas de Satanás, que as patas sujas dele não saíram das tuas percepções. Um relacionamento com Deus, querido, é o que Deus requer. E o povo que se chama pelo nome do Senhor precisa ter Deus gravado na tábua do seu coração, prensado na textura de cada emoção, carimbado como marca d'água em qualquer pensamento que tenhamos, honrado em cada relacionamento. Nós precisamos priorizar Deus em cada agenda do dia, revelar Deus em cada atitude.
Vocês estão entendendo o que é relacionamento com Deus? Ou vocês acham que é à toa que Deus não tem ouvido a maioria das orações dos crentes? Vocês querem vir a mim fazer os pedidos de vocês e vocês não se relacionam comigo? Compreendo, querido, que Deus quer que entreguemos de tudo no relacionamento com Ele. E essa é uma marca daqueles que têm suas orações respondidas. Deus disse para Salomão: diga ao povo que esse povo tem que me buscar. Não é só orar. Não é só orar. A busca por Deus não termina nunca. Sabe quando terminou a busca de Moisés por Deus? Só depois que morreu. Não entrou na terra prometida, mas entrou na Jerusalém celestial. A carreira de Paulo foi terminada entre os homens, mas a fé estava guardada, porque depois da morte ele veria o seu Senhor. Meus irmãos, percebam, por vezes vocês acham, nós achamos, que a palavra de Deus não tem nada novo. E quando você começa a de fato buscar de todo o coração, você vê tanta coisa poderosa de Deus. Agora imagine, se aqui nós temos tanto a descobrir de Deus, imagine na eternidade. Essa é a razão pela qual nós não podemos deixar de buscar a Deus, o nosso Senhor. Mas há uma última marca do povo de Deus que é respondido por Deus, e essa marca é o arrependimento. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, agora diga comigo, e se arrepender dos seus maus caminhos. O povo de Deus tem maus caminhos? Parece que sim. Quais são os maus caminhos, gente? Todo caminho que Deus não quer para você é mau, por melhor que pareça. Há caminhos que ao homem parece direito, parece ser bom, mas o final dele, caminho de morte. Qual é o caminho de morte? É todo aquele que Deus não tem para a sua vida. E o que é arrependimento, senão fazer o retorno, reconhecendo que está errado? Todos nós aqui entendemos que crente não perde a salvação. Amém ou não, gente? Amém, porque não foi eu que conquistei, foi Jesus. Porém, tem um detalhe. Eu quero ilustrar esse detalhe com uma palavra de John Piper, certa vez, no púlpito. Ele disse o seguinte: tinha uma irmã na congregação dele, na igreja dele, em adultério. E ele chamou essa irmã ao arrependimento e disse a essa irmã: se você não parar com isso, você vai para o inferno. E ela tomou um susto. E ela saiu dali tão impactada que a vida dela foi transformada. Nunca mais fez o que fez. Deixa eu dizer a vocês, se o crente, chamado crente, abraçado, obstinado com o pecado que não quer deixá-lo, ir até o fim com seu pecado, este que é chamado crente vai para o inferno, porque provou não ser. Porque a um crente não cabe o coração duro. Vocês estão compreendendo? Ao crente não cabe não quero obedecer. Não. Ao crente não é facultada a opção de, ok, isso aqui é para mim, não, isso não é para mim. Não. A palavra de Deus é uma só e ela precisa ser obedecida em tudo. Portanto, sim, nós podemos dizer a alguém que se chama crente, alguém que se diz cristão, você é um cristão? Então se arrependa. Porque se não se arrepender, não é um servo de Deus e vai para o inferno.
Um crente pode ficar agarrado num pecado circunstancialmente? Pode. Mas a palavra de Deus diz a ele: hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não é assim que o Senhor está nos dizendo hoje? Não é assim, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoa a igreja quando nós nos arrependemos dos nossos pecados? E nós não estamos falando dos pecados que tropeçamos e tal, e logo são aqueles pecados que obstinam o coração contra Deus, porque agora você é Deus das suas próprias razões, das suas próprias emoções, das suas próprias atitudes, das suas próprias decisões. Então você faz o que quer, com quem quer, na hora que quer. Isso não é ser filho de Deus. Você está nessa condição obstinada, o inferno lhe aguarda. Converta-se, arrependa-se, porque hoje ainda é dia aceitável. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo que não basta ter passado por essas águas aqui, gente? Porque essas águas não salvam ninguém. Elas são para os salvos. O que salva é que sejamos mergulhados no sangue de Cristo Jesus, para o perdão dos nossos pecados, e selados pelo Espírito em ato contínuo. A este coração, meu irmão, minha irmã, a este coração, Deus tem bênçãos de perdão. Você lembra de Davi? Você lembra de Davi que estava cheio de razão quando Natã contou a história? Lembra? Você conhece a história. E aí ele disse: tal homem tem que morrer. Olha só que coração. O que Natã disse? Você, esse homem. Ele se quebrantou. Ele se arrependeu. Hoje à noite nós vamos falar disso. Peço que você não deixe de vir. A mensagem da noite é uma ilustração viva da mensagem de manhã. Embora não no mesmo texto, mas é uma continuidade, para que você compreenda o que Deus deseja para a sua vida. Perceba, meu irmão, que arrependimento, portanto, é não insistir no erro, no pecado. Qual é o povo que Deus atende? O povo que se arrepende. Agora deixa eu lhe perguntar, você lembra de Jonas? Jonas estava num navio cheio de ímpios, só ele crente, lembra disso? Ô, gente, um crente em desobediência pode botar muita coisa a perder. Você lembra do que foi perdido em Jonas capítulo 1? Me ajudem. As cargas, todo mundo orando lá para os deuses deles, um desespero danado. Chegaram em Jonas e a confissão dele foi: eu sou hebreu, filho do Deus vivo. Jogaram Jonas no mar, a coisa se resolveu. Um crente em desobediência coloca muito a perder. Agora pense na concentração de crentes desobedientes no mesmo espaço quadrado. Que tragédia pode causar uma circunstância dessa. E nós estamos vendo tragédias de um crente no meio de vários ímpios. Imagine se no meu coração eu obstino o pecado de tal maneira e não o deixo. E mais um faz assim, mais outro faz assim, mais um. Nós temos uma coleção de obstinados. Pense que vendaval isso pode causar. Quantas orações perdidas. Quantas bênçãos não alcançadas. Quantas maravilhas de Deus que estavam tão perto de chegar. Mas Deus diz: não. Enquanto não se arrependerem, enquanto não houver arrependimento, eu não dou. Bom, aqui estão as marcas. São 4. Vejamos as 4 bênçãos.
que Deus dá para um povo quebrantado. Ouça a primeira, Ele nos ouve. Vamos repetir juntos? Ele nos ouve. É bom isso ou não? É bom demais. Eu orei e Deus ouviu. Olha só, então ouvirei dos céus. Para mim, aqui já podia parar. Só de saber que eu estou falando e o meu Deus está me ouvindo, já estava bom. Essa é a primeira bênção. Mas não para só aí. Ele não ouve somente as nossas orações. O texto diz: então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. Essa é a segunda bênção. Deus nos ouve, Deus nos perdoa. Veja só, Deus perdoa o povo que ora, antes disso se humilha, que o busca em relacionamento e que se arrepende dos seus pecados. Deus perdoa pecados que já foram alvos de arrependimento. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, disse o salmista. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, diz o livro de Provérbios. Portanto, como é que Deus perdoa a gente? Ou você acha que tem pecado, tem data de validade? Você pecou lá atrás e está tudo certo e vamos deixar caducar esse pecado? Ei, não. Pecado é confissão, arrependimento. Aqui. Não estou dizendo que você tem que fazer uma regressão, uma lista, esquece isso. Esquece esse gedosismo aí. Tá certo? O coração quebrantado, contrito, arrependido, vai muito além de uma lista do que você fez. Vai pelo reconhecimento de quem você era. E agora você não pode ser mais. Então o mentiroso não vai lembrar de todas as listas, de todas as mentiras, impossível. Ele só precisa agora se arrepender e ser mentiroso. O invejoso não precisa lembrar de todos os itens da lista, de quantas vezes foi invejoso. Não. Agora ele vai além disso, porque aqui ele não arranha a superfície. Ele vai se arrepender de ser invejoso. Aquele que se ira, aquele que não perdoa, não vai lembrar das listas de ofensas e de ofensores, não. Ele vai se arrepender de ser iracundo, irascível. Vocês estão entendendo? O texto diz que Deus perdoa os nossos pecados quando nos arrependemos. O texto diz: então ouvirei dos céus, primeira bênção, Ele nos ouvirá. Perdoarei os seus pecados, segunda bênção, Ele nos perdoará. Terceira bênção, sararei a sua terra, Ele nos trará cura. Cura, sim. Batista acredita em cura? Ih, como acredita? Principalmente do caráter. Principalmente do coração. Principalmente dos pecados ocultos. Acreditamos sim que Deus pode curar a alma ferida pelo ressentimento, pela dor, pelo pecado, por Satanás, por pessoas, seja o que for. Deus pode trazer cura, e o povo curado é o povo que buscou a Deus em oração, em humilhação, em relacionamento com Ele, e agora esse povo ora e Deus ouve, Deus perdoa e Deus cura. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos sofrendo de males físicos, que tem uma montanha de razões que são espirituais. É, pastor? É. Ou você acha que tem gastrites, úlceras nervosas, que não são de cunhos do coração, de sentimentos guardados? Não, mas aí você está falando de que... Sim, veja, Paulo disse que os nossos pensamentos e sentimentos devem ser guardados em Cristo Jesus. E quando eles não estão guardados em Cristo Jesus, nós pecamos com eles.
Estão entendendo? Portanto, quando eu uso uma emoção, ou um sentimento, ou um pensamento de maneira pecaminosa, isso pode me fazer mal. E, gente, esse tipo de pecado é um pecado que não vai embora sozinho. Não vai embora. O ressentimento na alma é tão forte que se você não cuidar dele hoje, daqui a 50 anos você fala com a mesma ira, espumando pelo canto da boca, com raiva de quem te ofendeu. E quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes? Uma vez eu atendi uma pessoa, não é daqui, tá? Ninguém conhece. Ele veio com uma pasta debaixo do braço. Disse, pastor, está aqui, ó. Isso aqui é quando eu podia ter viajado para tal lugar e a minha esposa impediu. Isso aqui é quando eu tive uma oportunidade, mas aconteceu assim, 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 eu não pude ir. Isso aqui está tudo carimbado, está tudo protocolado. Isso aqui são meus exames, eu comecei a ficar doente. A maior doença dele era pasta. Quantas pastas guardadas no coração? Joga a pasta fora, meu irmão. Joga a lista fora, meu irmão. Obedeça a Cristo, minha irmã. Quantas pessoas carregando mochilas pesadas, enormes, e ali tem os entulhos de Satanás que você acreditou que deveria carregar. Cristo já levou sobre si os nossos pesos, as nossas mazelas. O primeiro ferido, quando fomos feridos, não fomos nós, foi o nosso Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores. E a menos que nós nos sintamos mais dignos que o Cordeiro, nós devemos reconhecer que ele foi muito mais ofendido do que nós. Perceba. Deus nos ouvirá, Deus nos perdoará, Deus nos trará cura, e cura de todos os níveis, inclusive na saúde muitas vezes, na alma, nas emoções, nos relacionamentos, na igreja. Você compreende, meu irmão, minha irmã, que quando eu me apego ao meu pecado, eu firo minha igreja? Ou quando o meu dedo dói, ele dói sozinho, sem refletir no corpo? Ou você acha que a febre que o corpo inteiro sente não é a razão, por vezes, de um órgão que esteja afetado? Quantas vezes nós ignoramos o quanto nós estamos sendo, queridos, contra a ordem de Deus de amar uns aos outros, quando deixamos de amar uma pessoa ou duas, prejudicamos o corpo inteiro. Última bênção. Ele nos atenderá, veja. Então ouvirei dos céus. Primeira bênção, ele nos ouve. Segunda bênção, ele nos perdoa, perdoarei os seus pecados. Terceira bênção, ele nos cura, sararei a sua terra. Quarta bênção, ele nos atenderá. Verso 15, e os meus olhos, promessa de Deus, estarão abertos, e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Promessa final está aqui. Deus nos atenderá. Porque não basta que ele ouça, não basta que ele perdoe, não basta que ele cure, se ele não nos atender naquilo que agora estamos pedindo, buscando. Você deseja ser atendido, meu irmão, minha irmã? Deseja? Eu também desejo. Nós devemos colocar diante do Senhor um coração quebrantado. Há duas lições importantes aqui antes de aplicar. Primeira lição que vemos aqui, é Deus que impõe a disciplina e é Deus que impõe a bênção ao seu povo. Vou repetir, é Deus que impõe a disciplina e é Deus que impõe a bênção para o seu povo. Tá? Por vezes, nós recebemos coisas boas e nós não agradecemos a Deus. E às vezes nós recebemos infortúnios e nós falamos que tudo é diabo. Sim, o diabo está aí fazendo o trabalho dele. Mas você acha que Deus não nos disciplina? Sim. Olha o verso 13.
Se eu fechar o céu, disse Deus, para que não chova. Quem fecha o céu para não chover, gente? É Deus. Se eu ordenar os gafanhotos que devorem a terra, quem é que ordena os gafanhotos? É Deus. Se eu enviar a praga entre o meu povo, quem é que envia? É Deus. Mas veja, ele se apresenta como aquele que também abençoa. Então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a terra. E os meus olhos, verso 15, estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Ou seja, tudo é sobre Deus, nada é sobre nós. Então esta é a primeira lição que nós não podemos esquecer. A segunda lição é que Deus de fato só atende oração de quebrantados e arrependidos. E o verso 14 mostra isso claramente. O povo que se chama pelo nome, se humilha, ora, busca a presença, se desvia dos maus caminhos. Deus ouve, o texto diz, Deus perdoa o pecado, Deus sara a terra. E a partir de agora, no verso 15, diz, os olhos do Senhor e os seus ouvidos são atentos. Bem, duas aplicações importantes, finalmente. A primeira, não devemos separar oração de quebrantamento. Vamos repetir isso. Ok. Você está com pecado escondido, oculto? Ou está com pecado que não foi perdoado, que não foi confessado nem deixado? Então não ore agradecendo pelo seu café da manhã. Pare com essa hipocrisia. Não ore agradecendo o alimento do almoço. Deus não vai ouvir a sua oração. Ei, no jantar não ore. Há um requisito mínimo que não está sendo cumprido. Chegar ao fim do dia, não agradeça a Deus pelo dia e nem ore pedindo uma noite abençoada. Ele não vai ouvir você. E não sou eu que estou dizendo isso. É a palavra de Deus que está dizendo. Ouvirei do céu é para aqueles humilhados que oram, quebrantados e arrependidos. Vocês estão compreendendo isso, gente? Irmão, irmã, você ora por mim que eu vou fazer uma cirurgia? Sua resposta deve ser, não posso orar agora. Estou com um pecado que eu não posso ainda me desvencilhar dele. E Deus não vai me ouvir. É melhor você pedir a outra pessoa. Vocês estão compreendendo? Ok. Vou voltar à pergunta do início. Conseguem compreender a razão pela qual a maioria das orações dos crentes não são respondidas? Não tem poder. E poder não é o tom da voz. É o poder do Espírito que desce sobre um coração quebrantado. E não estou dizendo que nós somos perfeitos e que nós só vamos orar e agora pelo nosso mérito seremos atendidos. Não é nada disso. Continuamos pecadores, falidos e agora restaurados e resgatados pelos méritos de Cristo. Mas porque fomos feitos assim e porque nos foi garantido o acesso da oração, é que temos que entrar nesse acesso humilhados e arrependidos de quem somos. Então não vou por causa do meu mérito. Aquela semana que você acha que não pecou quase nada. Então você se ajeita e diz, essa semana eu mereço uma ceia só para mim. Não tem ninguém mais parecido com Lúcifer do que você nessa hora. Soberbo. Meu Deus. Não fosse a tua misericórdia, eu teria pecado tantas vezes essa semana. Fosse a tua graça, eu teria xingado meio quarteirão. Mas foi por tua graça que minha língua, a minha mente, os meus pensamentos, os meus sentimentos foram guardados em Cristo. Eu te louvo por isso. Podia ter pecado, não pequei. Senhor, aqui eu pequei. Perdoe e tenha misericórdia. Segunda e última aplicação.
Não separe oração de relacionamento com Deus. A primeira, não separe oração de quebrantamento. Oração sem coração quebrantado, zero resposta. Só juízo. Você pode ter resposta, mas de juízo. Segunda, não separemos oração de relacionamento. Diante da disciplina de Deus, nos arrependamos. E diante das bênçãos, não deixemos de buscá-lo. Você quer orar, meu irmão? Amém. Mas tenha relacionamento com Deus. Sabe como é que você tem relacionamento com Deus? Quando você vai fazer alguma coisa na sua vida, e a primeira pergunta que você tem na cabeça é: isso agrada o meu Deus? Deus gosta? Senhor, eu posso? Isso honra o teu nome, Senhor? Se eu fizer assim, isso te desonra? Não vou olhar para essa direção, porque lá está o pecado. O cordeiro é digno. Não vou falar dessa maneira. Eu sei que eu tenho 10 argumentos para destruir essa pessoa agora. Mas o cordeiro é digno do meu silêncio. Relacionamento com Deus requer entender que eu não estou do teu lado nas tuas decisões e nem te vendo a maioria das vezes, mas o cordeiro que é digno está. E ele tem que ser respeitado na presença dele. E o espírito dele que é santo deve ser honrado do que você disser, do que você fizer. Que ele nos abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Vamos orar.